Hoje vamos explorar a trajetória de um jogador que viveu todos os extremos do futebol. Victor Vinícius Coelho dos Santos, ou Vitinho, saiu de um dos cenários mais desafiadores do Rio de Janeiro para conquistar títulos importantes e ser aplaudido por milhares de torcedores. Mas, como em toda grande história, nem tudo foi brilho e glória. Você já se perguntou como um jogador com tanto talento pode terminar sua passagem por um clube com críticas e incertezas? O que aconteceu para que Vitinho, um nome tão promissor, enfrentasse momentos de dúvida e dificuldade em sua carreira? Antes de seguir-nos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que você acha que poderia ter mudado na trajetória desse jogador. Suas opiniões enriquecem essa discussão e nos motivam a trazer mais histórias impactantes do futebol. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos bastidores da ascensão, dos triunfos e das reviravoltas que marcaram a vida de Vitinho. Um enredo cheio de emoção, lições e reflexões. Vamos desvendar juntos essa história? A história de Vitinho começa nos campos humildes do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em um ambiente cercado por desafios, o futebol era mais do que um esporte para ele. Era um refúgio e uma oportunidade de transformar sua realidade. Desde muito jovem, ele se destacava pelo talento com a bola nos pés. Sua visão de jogo, habilidade e facilidade em driblar chamavam a atenção de quem o via jogar. Ainda garoto, foi descoberto em projetos sociais que usavam o futebol como ferramenta de inclusão. Esses primeiros passos revelaram um jogador com potencial para algo maior. Logo, Vitinho passou a ser observado por clubes profissionais e ingressou no Audax Rio, onde começou a desenvolver sua identidade como atleta. O grande salto veio quando foi para o Botafogo. Lá encontrou um cenário mais competitivo, mas também um espaço para crescer. Em 2013, durante o Campeonato Brasileiro, Vitinho explodiu no cenário nacional. Sua técnica apurada, os chutes precisos de fora da área e sua capacidade de decidir jogos chamaram a atenção de clubes do mundo inteiro. Vitinho parecia destinado a brilhar. A torcida o abraçou e os olhos do futebol começaram a se voltar para aquele jovem ponta-esquerda que fazia jogadas incríveis e parecia carregar o peso do sonho de milhares. O Botafogo foi o trampolim que o lançou para o exterior, concretizando um dos maiores desejos de todo jovem jogador: atuar em um grande centro do futebol mundial. Essa ascensão meteórica foi marcada por emoção, esperança e a promessa de um futuro brilhante. Vitinho não era apenas um jogador, era um símbolo de superação, uma trajetória que parecia destinada a não ter limites. Após brilhar no Botafogo, Vitinho partiu para a Europa, vestindo a camisa do CSKA Moscou. Era o sonho de muitos jovens jogadores, mas a realidade não foi fácil. Na Rússia, Vitinho enfrentou desafios que iam além das 4 linhas. O frio intenso, a barreira do idioma e a distância de casa dificultaram sua adaptação. Dentro de campo, ele não conseguia repetir as atuações que o tornaram uma promessa no Brasil. Apesar do esforço, Vitinho lutava para encontrar seu espaço em um futebol tão diferente daquele em que cresceu. A saudade de casa e a vontade de reencontrar seu futebol o trouxeram de volta ao Brasil. Em 2015, Vitinho foi contratado pelo Internacional, um clube de grande tradição. Logo em sua chegada, mostrou que ainda tinha o talento que encantou a todos. Fez gols importantes, deu assistências e foi peça fundamental em muitas partidas. A torcida colorada depositou nele a esperança de dias melhores. Mas em 2016, o cenário mudou. O Inter, que sempre foi conhecido por sua força, atravessou um dos momentos mais difíceis de sua história, culminando em seu rebaixamento. Vitinho também sentiu o impacto. Seu rendimento caiu e ele não conseguiu evitar a queda do time. Foi um período de frustração, mas também de aprendizado. Vitinho vivia na pele as incertezas e altos e baixos que fazem parte da trajetória de muitos jogadores.
Mesmo assim, ficou claro que, quando bem aproveitado, ele era capaz de mudar o rumo de uma partida. Ainda havia um brilho em seus pés que prometia mais capítulos emocionantes. A chegada de Vitinho ao Flamengo em 2018 foi cercada de euforia. Contratado por 10 milhões de euros, ele se tornou a maior compra da história do clube até então. A torcida rubro-negra, conhecida por sua paixão e exigência, o recebeu com festas e cânticos, depositando nele a esperança de um novo ciclo de glórias. Vitinho era visto como uma peça-chave para elevar o time a outro patamar. Um jogador capaz de decidir jogos e se tornar um ídolo no Maracanã. Dentro de campo, Vitinho teve momentos importantes. Participou de conquistas que marcaram a história do clube, como a Libertadores de 2019 e os Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020. Mas, apesar dos títulos, ele nunca atingiu o status de craque que muitos esperavam. Seu desempenho foi marcado por altos e baixos, e a torcida, sempre exigente, cobrava mais. O principal ponto de crítica era sua irregularidade. Vitinho alternava boas atuações com jogos apagados, muitas vezes sendo acusado de falta de intensidade. Em campo, sua qualidade técnica era inegável, mas parecia faltar aquele algo a mais que transforma bons jogadores em protagonistas. Em 2022, chegou a hora de uma nova mudança. Com o ciclo no Flamengo encerrado, Vitinho deixou o clube, buscando novos desafios em outro cenário. Saiu deixando a impressão de que, embora tenha contribuído para momentos de glória, talvez precisasse de novos ares para recuperar a confiança e o protagonismo que um dia o levaram a ser uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Após deixar o Flamengo, Vitinho buscou novos horizontes na Liga Saudita, assinando com o Al-Ettifaq. A ideia da transferência era simples: menos pressão, menos exigências da torcida e a chance de recuperar sua confiança em um ambiente diferente. A Arábia Saudita, conhecida por seu futebol em crescimento, parecia ser o lugar perfeito para Vitinho tentar reconstruir sua carreira, longe dos holofotes que o pressionavam no Brasil. No entanto, a adaptação ao novo cenário foi ainda mais difícil do que se imaginava. Vitinho não conseguiu se destacar como esperado. Seu desempenho foi aquém das expectativas, com poucas chances de mostrar sua qualidade em campo. Isso resultou em empréstimos sucessivos e uma utilização cada vez mais limitada no time. Os números, por si só, refletem a triste realidade de sua passagem pela Arábia Saudita. Em 2 anos, Vitinho marcou apenas 6 gols, um número decepcionante para um jogador de sua qualidade e histórico. O ambiente, que deveria ser mais tranquilo, com menos cobrança, não foi suficiente para recuperar o brilho do talento que um dia parecia promissor. A trajetória de Vitinho, agora marcada por altos e baixos, segue como um mistério. Um jogador que passou de grande promessa para uma carreira sem grandes conquistas ou destaque, mesmo após tantas mudanças. A queda de Vitinho é um daqueles casos difíceis de explicar. Não houve uma lesão grave, um problema físico ou algum fator externo que tenha impedido sua evolução. Ele sempre teve talento, habilidades técnicas impressionantes, uma visão de jogo notável, mas algo no caminho parece ter se perdido. Talvez a pressão, as expectativas altíssimas sobre ele tenha afetado sua confiança e tirado o brilho de seu futebol. Jogadores talentosos como Vitinho podem, por vezes, se perder no próprio processo de lidar com o peso da cobrança, o que pode ser muito difícil de superar. Atualmente, Vitinho é uma peça descartável no Al-Ettifaq, um clube menor da Arábia Saudita. Sua trajetória no futebol parece ter chegado a um ponto sem retorno, com poucas oportunidades de destaque. Ele não desperta o interesse de clubes grandes no Brasil, nem de times de ligas competitivas no exterior. A impressão que fica é de um talento que, por mais que tenha sido promissor, acabou se perdendo no caminho. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a trajetória de Vitinho. O que você acha que aconteceu com ele? Comente aqui embaixo, compartilhe sua visão.
E, se gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like para apoiar o canal. Fique ligado para mais conteúdo como esse e até a próxima!